Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor, esse podcast que tem o dever de levar informação para você. Então, você que já está assistindo esse episódio, se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio, manda para os amigos. E hoje aqui no Voz do Empreendedor nós vamos falar sobre temas que mexem diretamente com a família, patrimônio, empresa e continuidade. E trouxemos aqui para fazer esse bate-papo hoje conosco a Carlene. Seja bem-vinda, Carlene. Obrigada, Paulo. Hoje, bom, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, nesse Obrigado. podcast, que é o podcast mais queridinho de Mato Que Grosso. legal. Eu trabalho com planejamento patrimonial e sucessório há muitos anos, né, principalmente com direito sucessório há mais de 8 anos. Uhum. Para atuar nessa área, que é uma área bem específica do direito, eu precisei fazer algumas especializações, então eu sou pós-graduada em Direito de Família e Sucessões e Direito Empresarial pela PUC-RS. E hoje eu ajudo famílias e empresas a se organizarem e evitarem problemas no futuro. E a Exato. ideia hoje aqui é justamente essa, é trazer informações e tirar algumas dúvidas que as pessoas têm sobre o tema. Que legal, que as pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema, Sim, principalmente sucessão familiar, que é um grande desafio, né, Carlene? é isso mesmo. Então já vamos continuar nesse assunto de sucessão familiar, Carlene. Por que tanta gente ainda deixa para falar em sucessão só quando já é tarde? E quando que é tarde para falar em sucessão familiar? É que, na verdade, ninguém gosta de falar do assunto, né, Paulo? Falar de sucessão, é falar de família, é falar de patrimônio, né? De Falar de negócio. finitude, exatamente. E as pessoas fogem desse assunto. Ninguém gosta, né, de falar do momento em que a gente não vai estar mais Sim. aqui, de pensar num planejamento quanto a isso, Ou né? aposentadoria também, né? Exatamente. E falar de finitude é muito delicado, falar de família é muito delicado, né? Que família que não tem problema? Sim. O problema disso é que quando as pessoas resolvem falar sobre o assunto, na maioria das vezes já é tarde demais. Acaba gerando prejuízo, né? Com certeza, Porque quando a gente fala em empresa, então tempo é dinheiro. com certeza. E qual que seria o tempo certo para a pessoa pensar nisso? Por exemplo, eu sou um empresário, tenho uma empresa de 30 anos e eu quero me aposentar com 50, por exemplo. Estou com 45 e quero me aposentar com 50. Assim, o planejamento, ele não tem um momento certo, né? A Uhum. gente fala que o planejamento, muita gente inclusive até acha que é só para quem tem muito dinheiro, né? Mas o planejamento, ele tem que ser feito por qualquer pessoa que tenha bens. E isso independentemente do momento. Então, tem aquela família que de repente que já construiu patrimônio, já tem um patrimônio consolidado e quer organizar isso, né? Seja para buscar uma eficiência tributária, uma eficiência de gestão, mas eu também tenho aquela família, por exemplo, um casal que está construindo patrimônio, que começou agora, Uhum. comprou ali 2, 3 imóveis e já quer começar certo, já quer começar Organizado. organizado. Então, são vários perfis e isso vai depender muito do tipo de família e qual que é o objetivo da família, né? E qual que é a dor mais comum de uma família que não se organiza antes? Esse cara que deixou para a última hora. Com certeza o conflito familiar, né, que isso é Hum. inevitável. Então, a pessoa que não se organizou e infelizmente, né, acaba falecendo, deixa a família numa situação muito complicada. E aí começa o conflito ali, Uhum. né, porque tem sempre aquele filho que acha que merece receber uma parcela maior do patrimônio, então às vezes trabalhou ali junto com o pai para construir esse Uhum. patrimônio, era o cara, o primeiro a chegar na empresa, o último a sair da empresa. Só que aí também tem aquele filho que tá lá fazendo um tour pela Europa que também acha que tem o direito de receber a mesma parcela desse patrimônio. Então, entra, né, nesse conflito, aí ressentimentos antigos Uhum. reaparecem e vira uma Bola confusão, de uma neve. bola de neve, ninguém consegue chegar num acordo e aí a gente tem que tentar lidar ali, mediar para chegar num acordo, né? Carlene, o que uma sucessão bem estruturada evita na prática? Ela evita briga, evita conflito, né, evita que essa família tenha que tomar decisões importantes no momento de dor, né, Uhum. evita patrimônio travado, porque, assim, eu já fiz muitos inventários, né, tanto extrajudicial quanto judicial, e não tem nada mais doído do que você ver uma família ali, que perdeu um ente querido, Uhum. talvez aquela pessoa que sempre esteve à frente dos negócios, que sempre cuidou de tudo, e quando essa pessoa falece, se eu tenho todos esses bens no nome dessa pessoa, ou seja, Uhum. num CPF, tudo fica travado. Então, no dia seguinte, eu não consigo movimentar a conta bancária, eu não consigo fazer venda de bens. Para eu conseguir vender qualquer bem dessa pessoa que faleceu, eu tenho que entrar com um alvará judicial
para conseguir a autorização de um juiz para poder fazer a venda desse bem. Então, você imagina um pecuarista que tem lá X cabeça de Para gado vender, para vender pronto na engorda. na idade certa, né, ali com a idade certa, com o peso certo para vender, e de repente eu tenho que esperar 60, 90 dias, uma autorização judicial para poder fazer a venda. E detalhe, se eu não explico para o juiz o motivo, né, dessa venda, Da urgência, né? da urgência, e o que eu vou fazer com esse dinheiro, eu ainda corro o risco de ter que fazer o depósito judicial desse dinheiro. E Corre o o risco de dinheiro ter que ficar vender, no travado. caso do gado, e o dinheiro vai para conta do Exato. governo para ficar congelado enquanto Fica a ali situação. no processo, né? E até a finalização do inventário para poder fazer a partilha desse valor. Então, é muita burocracia e causa muito, Desgaste, né? com certeza, e causa prejuízos financeiros ali, né? Para essa família, porque imagina, às vezes tem funcionário para pagar, às vezes esse valor ele vai ser reutilizado ali na própria operação, Sim. né, para manter os bens do espólio. A gente fala espólio, a relação de bens que essa pessoa deixou. Então, na maioria das vezes, o valor da venda desse gado seria reutilizado na própria manutenção dos bens. E aí, se eu não tenho, né, eu corro Acaba risco, de inclusive, algum lugar vai ter que tirar, né? Sim, inclusive. Falta. Sim. E, Carlene, vamos inverter os papéis. E o produtor, no caso, esse pecuarista, ou esse empresário, ele era organizado e já planejou toda a sucessão familiar dele. Que benefício que ele vai ter? Se ele fez o planejamento, muito provavelmente, ou ele já pode ter doado esses bens, né, e aí, de repente, eu não precisar nem fazer um inventário, colocar esses bens num processo de inventário. Sim. Ou eu posso ter ali, de repente, uma pessoa jurídica, né, fazendo a gestão desses bens, ou até esses bens incorporados em uma pessoa jurídica, onde eu não dependa da pessoa física para poder movimentar. Então, eu tenho uma empresa ali por trás. E a empresa não morre. O CPF, sim, a empresa O não. CNPJ continua O existindo. CNPJ continua existindo, os negócios continuam fluindo. Claro, ali a gente pode colocar uma regra de administração específica, que se na falta, né, daquele administrador, o outro administrador assume, mas os negócios não param, a operação continua normal. E, por exemplo, a gente falou em planejamento patrimonial. Vamos entrar um pouquinho vamos capilarizar nesse assunto. Como que o empresário que construiu um patrimônio, mas nunca se organizou juridicamente, como ele pode ser prejudicado, além de ter, né, esse travamento na operação dele? Ele fica exposto a todo tipo de risco, né, Paulo? Ali, qualquer problema que venha a surgir atinge diretamente esse patrimônio. Então, por exemplo, se o empresário ele tem ali uma empresa e ele não tem regras bem definidas de como isso funciona, então ele pode ser pego de surpresa por um sócio que decide sair do nada da empresa. Eu não quero Entendi. mais. Ou o sócio que falece. Ou o sócio que divorcia e a esposa bate lá na porta e falei, ei, eu quero a minha cota à parte. Então, assim, Da empresa. Exato. Se eu não tenho regras bem definidas de como isso vai funcionar, no sentido de, olha, faleceu, mas espera aí, aqui na minha empresa não entra, os herdeiros daquele sócio não vai entrar. Claro, aí eu tenho que indenizar, eu tenho que ressarcir o valor da cota à parte desse sócio, obviamente, mas dentro da empresa eu não tenho um herdeiro, eu não tenho um cônjuge entrando diretamente. Ou não, eu vou estabelecer um quórum de decisão para que esse herdeiro ou que essa esposa possa ou não possa entrar. Então, os demais sócios vão decidir ali, estipulando um quórum se entra ou se não entra. Então, assim, são regras que são fundamentais, né, para a continuidade de um negócio e te prepara para qualquer uma dessas surpresas que pode surgir. Então, assim, de certa forma, o planejamento patrimonial começaria no contrato social da empresa? Também, né, um contrato social bem robusto, um acordo de sócios bem robusto, né, com todas essas regras de entrada, de saída, do próprio valuation para se chegar num valor Isso. Como para que vai ser apurar, feito, né? exato. Que critérios serão usados? Quais serão os critérios para se chegar na avaliação da cota parte desse sócio? Como eu vou fazer o pagamento desse valor? Porque eu posso ter que pagar à vista esse valor. Sim. E aí, né? Agora, se eu tenho lá um critério dizendo, olha, para a gente chegar no valor vai ser apurado esses critérios aqui, e a forma de pagamento vai ser essa e essa, parcelado, anual, parcelas anuais, parcelas mensais, enfim, o que ficar melhor para a empresa ali, para os sócios, né? Então, o empresário muitas vezes já começa errando
no contrato social, né? Porque, não, vamos ser sócio aqui, 50%, o contrato tá o alvará tá tudo no meu nome, e daí que hora Muito que... comum, viu? Exato. Aí a hora que o negócio azeda, que não funciona, Uhum. não consegue mais trabalhar junto, aí Aí pega aquele contrato social mal modelão, feito. modelão que todo mundo Uhum. usa, e aí só o problema aparece só quando Só acontece. quando a bomba estoura, né? Sim. E o que o público costuma entender errado sobre o planejamento patrimonial? A maioria das pessoas acham que o planejamento patrimonial é só para quem tem muito dinheiro, né? Só Hum. para quem é rico. Uhum. E é aquilo que eu falei, o planejamento patrimonial, ele é para qualquer pessoa que tenha patrimônio, né? Então, o exemplo que eu dei, né? Desde uma família que tem ali já uma quantidade de bens Uhum. e quer organizar isso melhor, quer colocar uma gestão melhor disso, até uma pessoa, um casal que está construindo agora ali seu patrimônio. Então, já Uhum. começar organizado. Então, não tem a ver com valor de patrimônio, mas sim de organização de patrimônio. Entendi. E como que esse planejamento ajuda a prevenir problemas familiares e empresariais? Ele antecipa as decisões, Hum. né? Ele define regras. Uhum. Então, antes que o problema chegue, eu já tenho ali definido como eu vou agir em Uhum. cada um desses problemas. Então, assim, aí só para as pessoas entenderem, quando a gente fala de planejamento patrimonial, o que que envolve? Envolve, de repente, uma estruturação ou uma reestruturação societária desses bens. Então, eu já atuei em processos que a gente pegava o cliente tinha 4 empresas com um monte de CNPJ com as mesmas atividades. Aí você Nossa, perguntava para ele: "Mas por que que o senhor tem tantas, né, tem algum tantos motivo? Tá fazendo CNPJs. sentido para vocês?". "Ah, não, a gente só foi abrindo e é isso". Não tinha nem noção do quanto que isso estava Nossa. trazendo Aham, de custo, porque isso tem exato. custos tributários, né, enfim, envolve muita coisa. E aí, o bacana de você olhar isso é que cabe ali uma reestruturação disso. Aham, Faz sentido essa pessoa ter tantos CNPJs com a mesma atividade? sim. De repente, ah, não, essa pessoa tem muitos bens, mas está tudo em nome da pessoa física. Cara, se faleceu hoje, entra tudo no inventário. Ah, não, faz sentido, de repente, a gente pensar numa estrutura jurídica, né, numa pessoa jurídica para Uhum. incorporar esses bens. De repente, a famosa holding, Era né, o que que eu ia te perguntar. nada mais é do que uma empresa de gestão de patrimônio. Então, assim, de repente, constituir uma holding para gerir tudo Uhum, isso. Então, todas esses pontos a gente consegue trabalhar aqui no planejamento patrimonial. uhum, Quando eu falo de planejamento sucessório, eu minimamente tenho que ter uma organização patrimonial, então, uhum, ali algo que está fazendo sentido, que, né, uhum, que me traga uma eficiência tributária, uma eficiência de gestão. E aí eu vou pensar em como eu vou transferir esse legado para os meus filhos. entendi. Que aí a gente está falando de planejamento sucessório. Então, eu tenho uma infinidade de ferramentas que podem ser utilizadas. Tem gente que não gosta do testamento. Eu particularmente, eu gosto bastante do testamento, porque o testamento, se uma pessoa não tem condições, por exemplo, de fazer uma doação em vida, que é Uhum, uma outra ferramenta do planejamento sucessório, porque muita gente não quer ali ter que pagar o ITCD ou acha que não é o momento, o uhum, testamento ele atende muito bem, porque a gente consegue desenhar como que essa pessoa quer que seja como essa pessoa quer que seja feita a partilha desses bens. Claro que os efeitos desse testamento é só lá no processo de inventário, então eu não me livro do processo de inventário. entendi, Mas a vontade dessa pessoa, pelo menos ela fica desenhada, né, eu não fico também ali com tudo solto. entendi. E, por exemplo, essa parte do testamento, tem alguma regra para alguma lei, alguma coisa que define como o cara precisa dividir ou ele faz conforme ele quer? É, assim, a lei, ela estipula que uma pessoa ela pode doar, né, ou deixar para quem ela quiser 50% dos seus bens, Uhum, para quem ela quiser, uhum. tá? Isso envolve, a gente até brinca, né? Inclusive o advogado, se você É. quiser deixar 50% de tudo que você tem para o advogado, Você gostar de mim? né? Já os outros 50%, eles são reservados para os direitos, para os herdeiros necessários, tá? Então, Entendi. ali, cônjuge, os descendentes e os ascendentes. Por enquanto, tá? Porque tem uma possível alteração aí, tá
sendo aprovada de tirar o cônjuge dessa relação de herdeiros necessários. Isso vai causar muita confusão, a gente não sabe como isso ainda vai ficar, Aham, mas hoje, quem são os herdeiros necessários? Ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, tá? entendi. Então, aí, essa outra parcela dos bens, ou seja, esses outros 50%, eles são reservados para essas pessoas. Então, se eu tenho, eu não posso deixar para quem eu quiser, Uhum, entendeu? Eu tenho que reservar a metade, entendi. que é a legítima que a gente chama. Uhum. Então, um planejamento patrimonial, Carlene, ele começa já quando eu pensei em abrir empresa, já tenho o CNPJ na mão, é o momento então. Com certeza, com Entendi. certeza. De estruturar isso, onde que você quer chegar com essa empresa, qual que é o Uhum. objetivo, Até porque né? ali na definição do KNAI, no contrato social, então você já vai tendo as diretrizes para onde você quer encaminhar a sua empresa, né? Porque Sim, sim. não é apenas o planejamento patrimonial, é igual você falou, não é apenas para quando a pessoa morre, Não, não, inclusive, faz parte da estratégia da empresa, vamos dizer sim, assim. sim, e assim, hoje a governança, né, que a gente consegue trabalhar também muito bem em ferramentas Uhum, da própria gestão de tudo isso, do lugar que o sócio vai ocupar dentro de uma empresa. entendi. Então, a gente tem ferramentas dentro da governança corporativa, é claro, não é só isso, tá? Estou dizendo uma das, por exemplo, o acordo de sócio, que a gente acabou Uhum, de conversar, o próprio protocolo familiar, eu consigo colocar regras de gestão, de uhum. administração, né, para que esse negócio cresça Interessante. saudável e cresça. Interessante que você falou até na parte de definições dos papéis. Por exemplo, esse aqui vai ser o sócio administrador. Esse aqui é o Sim, sócio investidor sim, apenas. sim. Os poderes, Uhum. né, o que que pode, o que que não pode fazer, o quórum, né, de aprovação, são inúmeras regras que você consegue colocar. Nossa, se quando a gente faz isso no início da sociedade, já no meio da sociedade gera alguns atritos, eu fico imaginando quando já tem atrito e entra para essa parte de fazer o Sim, contrato social, sim. deve ser Sim. bem Não, e é muito complicado. complicado, porque assim, na época dos nossos avós, tudo era no No, fio do no fio do bigode. bigode, no aperto de mão, Sim, tudo se resolvia. E hoje em dia não, a gente vê que tudo tem que estar no papel. tudo tem que estar no Se não papel. tiver formalizado, não adianta. Ah, mas a gente sentou, a gente conversou, você não lembra, a gente alinhou, não adianta. É, Porque eu posso sentar aqui com você, a gente combinar um monte de uhum, coisa. Amanhã tudo exato. muda. Aconteceu um problema lá em casa, esquece. Esquece. E assim, e o que mais pega, a gente percebe muito isso, assim, são as interferências externas. É. Porque às vezes o sócio até se entende ali, mas aí tem a O esposa, filho, a esposa. o filho que não entende da mesma Sim. forma, né? Principalmente em empresa familiar, você vê muito isso. Porque não, eu não tô falando mal de genro Empresa e de familiar. nora, Aham. porque eu sou nora também, né? Então não tem nem como. Mas assim, o que eu quero colocar é que a nora ou o genro, ele sempre vai puxar a sardinha para o núcleo familiar dele. Exato. Quem que é o núcleo familiar dele? O esposo ou a esposa e os filhos ali. Uhum. Então, ele vai tentar defender esses Exato. interesses e quase sempre vai conflitar com os interesses da Da família. empresa. Então, é onde os conflitos começam. Entendi. E, Carline, por que a confiança sozinha ela não sustenta uma sociedade? Porque é aquilo que a gente conversou, né, Paulo? Hoje eu sento com você aqui e a gente define várias coisas, a gente tem vários combinados. Uhum, Amanhã a gente muda de ideia e aí tudo isso que a gente combinou vai para o ralo. uhum. Fora que eu posso combinar uma coisa com você, daqui um ano isso já não fazer mais tanto sentido assim pra gente e isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, quando eu formalizo, eu tenho um papel. Ainda que eu queira rever isso, e eu posso rever, né? Porque o momento da minha empresa hoje, daqui 10 anos, ele é outro, né? Então, eu posso rever isso. Mas eu tenho ali pelo menos uma base do que a gente combinou, do que foi acertado, para depois só ir ajustando conforme a realidade desse negócio. Entendi. E na prática, o que que o acordo ele acaba protegendo? O que que ele garante um acordo entre sócios? Eu acho que o principal ponto ele evita que um conflito entre sócios, trave a empresa, Entendi. sabe. Então, assim, eu tenho uma operação, eu tenho um negócio rodando e a gente discorda de alguma coisa e por conta porque, assim, você sabe como que é, Sim. se a gente discorda de um ponto, o resto tudo fica prejudicado, a Fica. gente não consegue continuar, não consegue tocar. Então, se eu não tenho regras bem definidas sobre a algumas situações
comuns, Uhum. quando esse problema vem, trava todo o negócio. Então, como eu falei, né, do exemplo da sucessão, que eu preciso ter definido Sim. se um sócio falecer, se esses herdeiros entram ou não entram na empresa. Quem vai conduzir o papel dele? Exatamente. O direito de preferência é outro ponto. Ah, o sócio decidiu sair. Mas espera aí, antes dele sair, ele tem que oferecer para os sócios que estão ficando a cota parte Uhum. dele. Então, antes de oferecer para um terceiro, ou os critérios de valuation, né, para se chegar no valor que vale essa cota parte, ou do sócio falecido ou do sócio retirante. Então, qual é o critério que a gente vai aplicar e qual vai ser a forma de pagamento? Então, assim, são detalhes que você tem que ter isso formalizado, senão você trava uma operação inteira por conta de um problema, Uhum. entendeu? Então, por exemplo, comecei com um sócio e a gente não deu certo de trabalhar junto, a nossa relação está desgastada. Eu posso usar, por exemplo, esse acordo entre sócios para colocar alguns pontos perante a justiça. Falar, ó, não quero mais ele na sociedade por motivos que estão lá no contrato, tal e tal, onde não estão sendo acordados. Assim, Cumpridos, né? essas regras, né, de extinção da sociedade ou de exclusão de um Uhum. sócio, tudo isso é desenhado dentro do contrato social, né? Entendi. E assim, é aquela história, o combinado não sai caro. Uhum. Então, se eu tenho ali tudo desenhado, eu não vou ter nenhum problema. E se essa pessoa vier a questionar, eu falo assim, olha, eu tenho um documento aqui onde está dizendo que se você agisse assim, assado, né, não teria condições da gente continuar. Então, vamos lá, vamos. Ah, não, não quero. Então aí judicializar é a única saída, mas assim, Uhum. se eu tenho pré-definido num documento como dificilmente essa outra pessoa vai ganhar, né. Entendi. Então, o acordo entre sócios, ele garante que o que foi acordado, os Uhum. pormenores sejam cumpridos, né? Com certeza, porque tá ali, tá formalizado. Entendi. Arlene, vamos falar um pouquinho sobre inventário. O que mais complica o inventário quando a família não tem orientação? Então, Paulo, só lembrando, o inventário, ele é um processo ou um procedimento, tá, onde é feito todo o levantamento dos bens, direitos e dívidas dessa pessoa que faleceu, para fazer a formalização da transferência desses bens para os herdeiros, para os Uhum. sucessores e assim sucessivamente. E esse processo ou esse procedimento, ele é obrigatório, tá? Eu tenho que fazer. Quando uma pessoa falece, e geralmente essa pessoa é a pessoa que está à frente dos Uhum. negócios, o que geralmente acontece? A família inteira fica perdida, ninguém sabe o que fazer. Ainda mais porque fica tudo centralizado em uma pessoa só. A gente sabe como funciona. Exatamente, exatamente. Um filho quer ficar com o patrimônio, o outro quer vender. Hum, A viúva fica no meio de tudo isso, não sabe para qual lado vai, qual lado que ela fica. Não sabe que documento que ela assina. Então, assim, vira um caos. uhum. E fora tudo isso, eu ainda tenho todas as questões que envolvem pagamentos aí, né? Porque eu tenho, por exemplo, se é um inventário judicial, eu tenho custas e taxas judiciais que eu tenho que fazer o pagamento, eu tenho o imposto, o ITCD que eu tenho que pagar. Então, assim, por exemplo, se é um inventário extrajudicial, eu tenho 120 dias da data do óbito para ir lá na Secretaria de Fazenda e fazer a declaração do imposto e fazer o recolhimento. Entendi. Senão, eu não consigo nem finalizar o processo de inventário. Então, além de todo esse conflito e essa confusão que geralmente acontece, eu ainda tenho a parte financeira. E assim, o que é muito comum, tá? A família não tem nem dinheiro para pagar esses custos e acaba tendo que vender patrimônio para conseguir pagar. Nossa. Então, é E bem se o problemático. patrimônio do cara tiver bloqueado, Não, aí aí, exatamente, aí você tem que pedir um outro alvará. problema. Exatamente, porque aí você tem que pedir um alvará judicial dizendo: Uhum. "Olha, nós não temos nem condições de pagar o imposto, então como é que eu vou finalizar o processo?", entendeu? Então, se a gente for recapitular, 3 pontos importantes seriam contrato social, acordo entre sócios, além do planejamento, né, e o Sim. inventário. Então seriam É, 4 você tem que pontos. você tem que se planejar, porque Uhum. o planejamento. Tudo parte do planejamento, é o primeiro Exatamente, ponto. exatamente. Porque o planejamento, né, se eu tenho um uma boa estruturação desses bens, se eu deixei ali, por exemplo, se eu fiz uma doação em vida, que aí a gente já entra num planejamento sucessório, Uhum. eu não tenho que fazer o inventário, porque eu não tenho o que que eu vou partilhar. Essa pessoa em vida já fez a doação, né, então não tem bens. É claro que é muito comum, tá? A pessoa vai lá, tem uma empresa, faz a doação dessas cotas, paga o imposto, fica tudo certinho. Mas ela esquece que ela tem outros bens, né?
de repente, um carro. Se ficar um carro de fora, eu tenho que fazer um inventário só para esse carro. Então, assim, é claro que os custos são bem, né, reduzidos, Sim, se a gente for comparar fazer o inventário de uma empresa ou de várias empresas para um carro. Mas, assim, só para deixar claro que o planejamento, ele não evita 100% do inventário, eu tenho que ter esse cuidado, porque ainda que tenha bens móveis, eu tenho que fazer um inventário para esses bens móveis, entendeu? entendi, Carline. E o inventário bem conduzido, ele então reduz o desgaste e o conflito. Com certeza. Porque, assim, ninguém quer passar por um processo de inventário, né. Uhum, Mas também você concorda comigo que não tem como a gente falar de planejamento patrimonial e sucessório uma pessoa que já faleceu. sim, Então, como advogado, o advogado ele tem que aplicar estratégias ali para tentar reduzir esse estresse que geralmente fica, e aplicar estratégias, para que a família passe por esse processo de forma rápida e hum, menos onerosa. Então, de repente, sugerir para essa família um inventário extrajudicial. Claro que eu tenho requisitos legais que eu preciso cumprir para fazer o inventário extrajudicial, que é o inventário no sim, cartório, tá? Que eu não dependo lá de um uhum, processo para fazer. Então, por exemplo, se eu não conseguir, fazer com que essa família chegue num acordo, eu não consigo fazer esse processo extrajudicial. entendi, Porque se tiver briga, eu tenho que ir para o processo, entendi. tem que ser judicial. Então, assim, mas tem formas, entendeu, de ser menos oneroso e de ser mais rápido também. Uhum. Mas também depende muito de como a família também vai reagir, vai Tudo isso, né? a tudo isso, sim. Entendi. Carlene, queria te agradecer. Quer dizer, tem mais algum assunto pra gente falar? Tá tranquilo? Acredito que não, tô muito feliz. Obrigada, viu. Agradecer a sua presença, por estar trazendo informação para o nosso público e agradecer ao nosso público que acompanha sempre o nosso podcast. Estamos localizados aqui no Shopping Goiabeiras, no segundo piso, então você que precisar gravar um podcast, conta com a gente. E agradecer mais uma vez você, Carlene, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar passando informação para o nosso público, que é muito importante hoje para o empresário ter noção disso aqui, são assuntos assim que ficam meio. O cara pensa, eu preciso ter um advogado, Sim, ou eu não, nem vou correr atrás disso. Então ele nem sim, se informa, nem busca informação. E sim. você está trazendo essa informação para o nosso público, é muito importante, Carlene. Poxa, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu. Espero estar em breve novamente. Ô, conta com a gente, tá? E agradecer ao nosso público. Fiquem com Deus, curte esse episódio, compartilha, se inscreve no nosso canal e mais uma vez, fiquem com Deus. Tchau, tchau.